Olá, olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula e estamos no estudo básico do Espiritismo, volume 1, primeiro módulo, Introdução ao Estudo, roteiro 5 ainda, não é? Jesus e a Religião Cristã, parte 2. Na sequência, a aula de número 13. Bom, então nós vimos na aula passada que Kardec dividiu o Evangelho em 5 partes, né? Então a gente viu a parte dos milagres, a gente viu a parte dos feitos de Jesus, né, as predições, aquela parte que é discutida, né, pela igreja, que a igreja tomou para si para formar os seus dogmas, tá? E por último nós vimos a parte moral dos ensinamentos de Jesus, né? Então nós falamos que Allan Kardec ele se baseia exatamente nessa última parte, não é? Que é a parte moral, porque como nós dissemos na aula passada, nenhuma religião, nenhuma doutrina seria capaz de contestar o ensinamento moral de Jesus, né? Porque se fossem fazer isso, iriam de encontro a si mesmas, né? Então, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, né? E a última conservou-se constantemente intocável. Então, Allan Kardec ele monta o Evangelho segundo o Espiritismo baseado na parte moral dos ensinamentos de Jesus. Todos admiram a moral evangélica. Todos proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos fazem por fé, pelo que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos o conhecem a fundo e menos os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Então veja, apesar de ser admirado o Evangelho, são poucos aqueles que conhecem a fundo, aqueles que se dedicam a estudar realmente o Evangelho, entendê-lo e, acima de tudo, praticá-lo no dia a dia. Para a maior parte dos seus leitores, o entendimento do Evangelho se apresenta de forma ininteligível. Por quê? Porque a gente vai ver ali que Jesus ele utilizava-se muito de parábolas, né? Talvez esse seja o principal motivo. O que seriam essas parábolas? Jesus gostava de ensinar através de comparações, né? Então, por exemplo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo com isso? Poxa, um camelo, né? Então, quando a gente vai estudar e compreender o que Jesus está querendo dizer ali, a gente está vendo que o camelo era uma espécie de corda, né? Que se amarrava camelo naquela época. Então, o que Jesus dizia era que era mais fácil uma corda daquela passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque normalmente as pessoas que possuem muitos bens materiais, elas se apegam demais àquilo dali e é difícil para elas se libertarem daquilo após a morte, né? Então, o Evangelho ele se apresenta de uma forma, digamos assim, ininteligível para a maioria das pessoas por causa desses ensinamentos feitos por parábolas, né, da parte de Jesus. Eu estou me referindo aqui ao Novo Testamento, tá? A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem faz com que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, assim como leem as preces sem as entender. Então, veja, é muito comum as pessoas que são religiosas, né, que se dizem religiosas, elas leem o Evangelho, né, mais particularmente a Bíblia, mas são poucos aqueles que leem com sentido, com o intuito realmente da aprendizagem, né, de compreender ali a mensagem do Cristo. E outros leem por desencargo de consciência, como se diz, ó, eu vou ler aqui o Evangelho, porque talvez eu lendo o Evangelho, Deus olhe por mim, porque Ele está vendo que eu estou lendo o Evangelho e talvez eu consiga atrair boas coisas para mim. Outros leem por dever, né? Então a gente vê que essas pessoas que entram nas religiões dogmáticas, tradicionais, elas são obrigadas a ler, né? Principalmente o protestantismo, essas pessoas são obrigadas a ler, estudar e decorar, inclusive, a Bíblia, né? O cristianismo das escolas teológicas é um conjunto sistematizado de conceitos, interpretações e ilações sobre atos e palavras de Jesus, conflitantes com o que ele disse e fez. Desta forma, quem se diz cristão não segue o Cristo, mas as escolas teológicas. Então, veja, infelizmente, não é como nós vimos que a igreja ele pegou aquela parte dos feitos, não é, de Jesus, né, das palavras de que Jesus utilizou e adaptou, não é, ela, e moldou esses ensinamentos, essas palavras, né, essas frases, esses ensinamentos, de acordo com os seus interesses particulares, religiosos, né? E isso daí ainda complicou ainda mais o entendimento do Evangelho.
Muitos dessas modificações, né, que foram feitas de forma proposital, é lógico, para se colocar na Bíblia, porque a gente vai ver daqui a pouco, e o Evangelho ele foi completamente modificado. Né? A gente vai ver que lá na frente que o Papa Damaso, não lembro se foi o primeiro ou foi o segundo, mas era o Papa Damaso, ele pediu a São Jerônimo que fizesse uma compilação, porque existiam vários textos, né? Se estudavam vários textos naquela época. Então, o que é que ele queria? Ele queria que São Jerônimo pegasse todos os textos encontrados do Antigo e do Novo Testamento, fizesse uma compilação, né, e publicasse um só. Só que nessa publicação vem as enxertias, que infelizmente a gente sabe que tem muitas enxertias, né, feitas pela Igreja Católica na Bíblia. Né? Então, muitas dessas pessoas que seguem o catolicismo, né, que seguem a Igreja Evangélica, eles estão seguindo, na verdade, o cristianismo da escola teológica, e não o verdadeiro cristianismo pregado, vivido e ensinado por Jesus. Os evangelhos conhecidos foram escritos meio séculos após a crucificação do Mestre. Então, veja, depois que Jesus foi crucificado, né, depois que Jesus fez essa ilustre passagem, porque Jesus começa a sua missão, digamos assim, a sua tarefa, dos 30 aos 33 anos, é o que se tem registrado na história. Então foram 3 anos de vivência, de ensinamentos, não é, de exemplificações, não é, de milagres, não é, de predições. Jesus, ele realmente foram 3 anos que valem por 3.000 anos, né? A passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta, a vinda dele, né, digamos assim, em corpo físico, né, porque Jesus ainda continua aqui no nosso planeta. Então, só 50 anos depois é que o primeiro evangelho, não é? Ou seja, do Novo Testamento, 50 anos depois da crucificação de Jesus, é que ele foi escrito. Então, Mateus fez as primeiras anotações, que eram chamados de ditos do Senhor, sem nenhuma pretensão bibliográfica ou histórica. Eram anotações pessoais. Então, Mateus, nós vamos ver aqui que nós temos 4 evangelistas, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era o mais velho de todos, tá? A gente vai ver aqui, porque desses evangelistas, só 2 conviveram com Jesus. Dos 4 evangelistas, só 2 conviveram com Jesus. Foi Mateus e João. João era muito jovem. João, na época, tinha 14 anos de idade. Né? Então, ele era muito jovem. E Mateus já era um homem de um certo intelecto. Né? Ele era um cobrador de impostos. Né? Então, a pessoa naquela época, para ser um cobrador de impostos, tinha que ter instrução. Ele não era uma pessoa qualquer. Né? Ele tinha que ter uma qualificação. E Mateus era um homem muito inteligente. Então, tudo que acontecia, né, ele anotava como se fosse uma espécie de um diário pessoal. Né? Ele nunca teve intenção de escrever livro, nem absolutamente nada. Ele só registrava para ele próprio, né, como se fosse um diário, repito, todos os feitos, né, todos os acontecimentos desses 3 anos de convivência dele com Jesus. Existem 4 evangelhos chamados canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, admitidos como legítimos e que formam o Novo Testamento. Então a Igreja Católica pegou esses 4 evangelhos, né, escrito por cada um, e formou o Novo Testamento. Né? Deixa eu voltar aqui. Ele não está voltando aqui por causa da gravação, mas veja, o que eu estava querendo dizer continuando aquele raciocínio. Né? Então, Mateus, como ele era o mais velho, ele foi o responsável por escrever aqueles ensinamentos. Então, a gente deduz, e a gente presume, não é, que o primeiro evangelho que foi escrito realmente foi por Mateus. Aí, João, como era muito jovem, à medida que ele vai crescendo, ele escreve também o evangelho dele, de acordo com a visão dele de um menino de 14 anos de idade, mas muitas das informações ele pegou de Mateus. Por quê? Porque ele não fazia essas anotações. Né? Então ele resolveu escrever também um evangelho, e ele pegou as anotações de Mateus, e na hora de passar, ele passou de acordo com a visão que ele tinha de um garoto de 14, 15, no máximo 16 anos, que era o que ele tinha naquela época. Tá? Marcos e Lucas, eles não conviveram com Jesus. Né? Marcos e Lucas vieram bem depois. Lucas, se você for observar, se você for ler os evangelhos dos 4, você vai ver que tem os 4 basicamente relatam a mesma coisa, porque todos eles se basearam no evangelho de Mateus, todos 3 se basearam no evangelho de Mateus. Mas você vê que tem algumas peculiaridades, diferenças, não é? Em João, porque porque quando você escreve alguma coisa, você passa aquilo que é de você, não é? A sua personalidade. João, você vê que João, como um garoto, ele passa aquela coisa assim mais doce, né? Uma coisa mais... Mateus é aquela coisa mais sintética, mais analítica, mais objetiva, né?
E a gente vai ver essas características diferentes também, tanto em Marcos como Lucas, principalmente Lucas, que era médico, né? E tinha conhecimento de medicina, e a gente vê que há algumas peculiaridades exatamente nesses 4 evangelhos, mas basicamente todos eles passam a mesma mensagem, repito, porque todos se embasaram nas anotações, não é, de Mateus. Tá? O cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano em 380 ou 391 e 392, não se sabe ao certo, não é uma dessas 3 datas, por Teodósio I. Né? Então, quando o governo romano percebeu que o cristianismo, depois da morte de Jesus, estava se espalhando, né, com muita intensidade, muitas pessoas seguindo o cristianismo, ele que não era besta, né, ele foi lá e declarou, para evitar conflitos, né, e estava tendo muitos problemas com isso aí, ele não queria problema, ele foi lá e declarou o cristianismo, perdão, o espiritismo nem sonhava em existir, né? O cristianismo foi declarado como religião oficial do Império Romano, mais ou menos em uma dessas 3 datas, tá? Aí, como eu falei, né, São Jerônimo foi incumbido pelo Papa Damaso para criar a Vulgata. Então, essa Vulgata seria: São Jerônimo ia pegar os vários textos que existiam, não é, falando sobre Jesus, não é, sobre os Evangelhos, e ele foi responsável, incumbido de fazer uma compilação. Né? Ele ia ler para ver o que era que se podia montar numa coisa só, não é? Fazer uma coisa única. E ele disse que isso era um trabalho muito difícil, não é? Inclusive que ele estava arriscado as pessoas julgarem ele mal para o resto da vida, né? Mas como era uma ordem do Papa, ele tinha que cumprir. Então essa compilação que foi feita, não é? Foi chamada de Vulgata, que é a Bíblia que nós temos hoje, não é? Logicamente que depois que São Jerônimo conclui essa tarefa de fazer essa compilação, o Papa vai lá e lê e ele começa a pedir para modificar certas coisas, como modificar a questão da reencarnação, não é? Porque veja, mas por que modificou a reencarnação? Porque uma coisa é eu achar que eu reencarno e que eu vou ter várias oportunidades para eu poder corrigir os possíveis erros que eu cometi na reencarnação atual. Outra coisa é eu colocar na cabeça que não existe outra oportunidade, ou seja, se eu errar agora e não aceitar, não é, a igreja, não aceitar o Cristo, eu estou perdido para sempre, vou queimar no inferno. Então, eu fico sem opção. E eu ficando sem opção, eu vou recorrer a quem? A igreja. E eu recorrendo à igreja, logicamente que a igreja vai crescer com isso, né? Não só pela questão de angariar novos adeptos, mas, infelizmente, também pelas questões financeiras, né? Então, veja que tem certos interesses ali e essa Vulgata, ela é modificada dos textos originais. É tanto que, de um tempo, houve uma época aí, eu não lembro agora em que ano, mas é uma coisa... Em relação a passagem de Jesus, é uma coisa mais recente, que foi encontrado ali os textos chamado do Mar Morto, né? Que são outros evangelhos, né? Outras anotações feitas por outros apóstolos, né? Inclusive tem um de Maria, né? E outros apóstolos lá, onde a história, essas escritas, né? Elas vêm de encontro exatamente a essa Vulgata, ou seja, coisas que a Vulgata diz que não é verdade e esses evangelhos dizem que são, e coisas que a igreja enxertou ali na Vulgata, tá certo? Que os evangelhos chamados apócrifos, né, são chamados de evangelhos apócrifos, porque não foram aceitos pela igreja, logicamente que não iriam ser aceitos, e eles vão de encontro exatamente a esses dogmas criados pela igreja. Tá? Alguns dogmas das escolas teológicas, veja, algumas enxertias, né? Jesus é Deus. Então, isso aí foi uma enxertia. Por quê? Porque na visão deles isso se dá pelo interesse e também pela ignorância, né? Eles achavam que o próprio Deus, o Criador, tomou a forma física e veio para cá para tentar salvar o homem. Para se salvar, basta crer. Veja, é um outro dogma. Ou seja, eu posso ter cometido os erros que eu cometi, mas se eu crer em Deus, eu estou salvo. Né? Então, fica tudo esquecido, tudo apagado. Só a graça divina opera a salvação. A morte de Jesus resgata os erros de todos que creem nele. Então, é aquilo que eu falei. Se eu creio em Jesus, como ele deu o sangue dele, né, para me salvar, para me libertar, eu estou perdoado de tudo. Basta eu dizer que creio em Deus, creio em Jesus, né, que no caso eles acham que Jesus é Deus, e eu estou liberto. Né? Então, isso me lembra muito muitos crimes que são cometidos aqui no Brasil, né, que infelizmente se passa a mão na cabeça, né, principalmente para quem tem muito. Jesus foi unigênito, ou seja, Jesus foi o único filho de Maria, não é? Ele não teve irmãos. De um tempo para cá, não é?
com a modificação, a mudança de papas, etc., já se fala, já se aceita, não é, que Jesus teve irmãos, mas isso logo no começo, Jesus era unigênito. Maria foi virgem antes, durante e após o parto, né? Ou seja, o Espírito Santo foi quem concebeu e ela engravidou. Então isso é uma coisa completamente, é um dos dogmas que a igreja não aceita, a ciência não aceita, não é? Porque qual seria o problema? Mas por que a igreja diz que Maria foi virgem? Por quê? Porque se Jesus é Deus, Jesus não pode ter nascido de uma mulher. Principalmente porque naquela época as mulheres, infelizmente, eram discriminadas, como ainda são, não é? Mas naquela época era muito mais. Muito mais. Então, a igreja acha que se for confirmado, né, que Jesus nasceu de Maria realmente, foi concebida por Maria, né, houve uma relação sexual entre José e Maria, que é uma coisa normal, né, não tem bicho nenhum nisso aí, mas ia diminuir a divindade de Jesus, né, porque para eles Jesus era Deus. Então, eles tiveram que cortar isso aí, que abolir isso daí, e mantiveram essa história, né, desse equívoco de que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, tá? E que Maria deu a luz a ele, mas que ela continuou virgem antes, durante e depois, né? A gente não sabe como é isso aí, é uma coisa que vai de encontro, né, às leis mesmo científicas, mas a igreja até hoje acredita que a coisa ocorreu dessa forma. Depois, outro dogma: Maria não morreu, ela foi levada ao céu com seu corpo, dentre outros, né? Então, veja aí que é aquela história, né? Deus dá distinções entre os seus próprios filhos, né? Então todo mundo é filho de Deus, mas esse daqui é especial, ele não morreu, ele foi levado para o céu, né? Jesus nasceu de corpo físico, não é? De carne e osso, como se diz na gíria, mas ele não pode ter sido concebido por José, não é? Ele tem que ter sido concebido pelo Espírito Santo. Então veja que são coisas que esbarram, não é, com os fatos científicos. E esse é um dos motivos, né, porque esses dogmas não são aceitos, né, esse e outros, né, pela ciência, porque a ciência comprova. E sem a gente deixar de considerar, repito, que não seria nenhum sacrilégio, porque veja só, se Deus criou o ser humano, criou o universo, criou todas as coisas, e Deus estabelece nas suas leis que o homem, o macho e a fêmea, né, eles se unem, não é, através da união matrimonial, e dali vão gerar filhos. Então veja, se é uma coisa que Deus estabeleceu, Deus criou, ela não pode ser encarada como uma maldade, né? Porque a maldade está na cabeça da gente. Mas a reprodução nunca foi nada de fora dos padrões morais e dos bons costumes. Nunca, não é? A gente é que deturpa as coisas. Né? Então, primeiro que Jesus não é Deus, e segundo que ele ter sido filho de José pela relação sexual que teve com Maria, não iria diminuir a grandiosidade de Jesus em absolutamente nada, não é? Porque se fosse assim, a gente estava perdido, né? Porque todo mundo nasceu de uma relação sexual, então Jesus não iria ser diferente, tá? Então a gente vê como tem coisas que as religiões tradicionais, elas professam que vão realmente de encontro com a lógica e com o bom senso. É por isso que lá na frente a gente fala que a religião verdadeira, ela tem que ser a fé raciocinada, né? Você tem que analisar e ver que realmente um Espírito Santo vai lá e engravida Maria. Veja, em primeiro lugar, que só isso aí seria uma falta de respeito para com José, não é? Porque José era marido de Maria. Aí vem o Espírito Santo lá e concebe Jesus, não é? Sem a participação de José. Ou seja, José não era pai dele. Maria engravidou, era casada com José, e José já se tornou pai de criação de Jesus. Então, é uma coisa completamente fora da lógica e do bom senso. Com o Espiritismo, Jesus traz de volta a simplicidade e a pureza de seus ensinamentos, de forma a ser entendido e vivenciado por todos. Por quê? Porque um dos últimos ensinamentos de Jesus, ele diz uma frase assim: eu vos irei enviar o Consolador, que irá esclarecer tudo aquilo, que irá trazer novas... Eu estou traduzindo da minha forma, né? Que irá trazer novos ensinamentos e esclarecer tudo aquilo que eu falei antes, né? Por quê? O que é que Jesus estava prevendo? Esses meus ensinamentos de agora, que parecem confusos para o homem com o conhecimento limitado que tinha naquela época, 2000 anos depois, com o avanço intelectual do homem, eles vão se tornar mais fáceis de serem compreendidos, né? Então, por isso que ele dizia: vai esclarecer coisas que eu disse na época de hoje e que vós não compreendeis. E trazer novos ensinamentos. Então, esse Consolador, né, os espíritos superiores nos dizem que é a própria doutrina espírita que vem trazer o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem de Jesus de volta, não é? Para que a gente possa, assim, compreender a nossa relação com Deus e compreender exatamente esses ensinamentos, não é? O que é que Jesus queria dizer, e perceber e aprender que esses ensinamentos
são atualizadíssimos, tá certo? E que se nós seguirmos esses ensinamentos, principalmente baseado naquele... Eu trago para mim dois ensinamentos valiosíssimos de Jesus. Um é que ele resume: ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso para mim resume tudo. Tá? Mas tem outro que ele diz assim, ó: não fazeis ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse a você mesmo. Então, quando eu vou dizer assim, olha, como é que eu vou saber que eu estou prejudicando uma pessoa? Basta eu me colocar no lugar dela. Se aquilo que eu fizer para mim, né, que aquela pessoa fizer para mim, for uma coisa que eu não goste, que me fira, que me prejudique, se for eu que vá fazer com ela, ela vai sentir a mesma coisa. Então veja como é fácil a gente perceber se a gente está machucando alguém, se a gente está ferindo ou prejudicando alguém. Então são ensinamentos que se a gente hoje, naquela época não se conseguia entender isso, né? Mas hoje a gente consegue por causa desse avanço evolutivo que nós já temos. O homem de hoje é muito mais evoluído que o homem de 2000 anos atrás. Tá? Então com isso a gente encerra aqui essa segunda parte dessa aula. Encerra esse assunto, né, sobre Jesus e a religião cristã. Estamos sempre disponíveis para qualquer tipo de dúvida lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, muita paz para todos.